A do peixe. Ainda na primeira onda, gente. Vocês não têm ideia não que a primeira onda fez comigo. De lá pra cá, depois da sexta onda eu tô mais aprumadinha. Mas a primeira e a segunda onda foi pra se lascar. Eu dei uma despertada, dei uma conectada, né? Eu não tinha tomado ayahuasca. Tinha tomado ayahuasca? Acho que eu tinha, eu não me lembro, eu acho que eu tinha tomado ayahuasca. Não lembro qual foi a ordem dos fatores. Eu sei que alterou o produto. Aí eu fui no Jardim Botânico. Porque toda vez que eu tava meio surtada nesse processo, eu ia pro Jardim Botânico no meio do mato. Eu não podia ver o mato que eu ia lá. E eu morava perto do Jardim Botânico. Aí eu peguei o carro e fui embora pro Jardim Botânico, porque eu tava muito conectada. Parei o carro, entrei, aquela planta, aquele cheiro, aquele lugar. E eu tava numa vibração, mas numa vibração. Eu acho que eu tava na segunda onda já, eu acho. Acho que eu já... Não, tava na primeira onda ainda, não sei. Bom. Aí tem um laguinho, um pier lá com um lugarzinho coberto, um orquidário. E as tartarugas, as carpas. E eu parei. Na vibração que eu estava, gente, eu não sei se eu deveria contar isso aqui, porque vocês vão dizer que eu realmente estava maluca. Parei. Eu não sei se foi uma percepção da minha consciência, da minha mente, ou se aquilo realmente aconteceu. Até hoje eu não tenho certeza e não queiram tomar ayahuasca e nem a ressonância harmônica para poder ver essas coisas. Porque nem eu sei o que aconteceu. Eu sei que eu parei, sentei e pendurei os pés no pier e eu não encostei os pés na água. Coloquei a minha mochila. Nessa época eu já tinha largado a bolsa, estava andando de mochila. Que eu comecei a levar lanche natural, porque eu parei de comer um monte de coisa. E, de repente, um peixinho veio e parou na minha frente. Aí eu olhei e disse, que legal o peixinho. E ele ficou olhando para mim. E eu fiquei olhando para o peixe. Aí daqui a pouco outro peixe veio e parou na minha frente. Aí eu olhei e disse, que coisa interessante. 2 peixes olhando para mim. Aí veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto. E eu tava na mesma conexão que eu tava lá na ayahuasca. Só que menos doida, tava menos doida. Eu não sei quando é que eu tava menos doida, pra falar a verdade, porque eu endoidei pra caramba. E aí veio um peixe, veio 2, 3, 4, 5, de repente tinha um monte de peixe olhando pra mim. Aí eu parei, olhei pro peixe, e os peixinhos tudo virados assim, olhando pra mim. Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, não tinha ninguém. Aí eu faço, meu Deus. O dia já estava tão doido, porque eu já estava sentindo formiga, eu já estava sentindo... Eu não estava formigando, me conectei com a formiga, me conectei com o baobá, me conectei com a planta, me conectei com a água, e agora os peixes estavam vindo pra... Aí eu parei, olhei para os peixes e disse, gente do céu, eu tô doida demais. Esses peixes estão olhando para mim. Aí eu peguei, olhei para eles e eu disse, ó, eu vou embora, porque o dia tá muito doido. Peguei minha mochila, levantei e disse, eu vou embora antes que vocês falem comigo, porque eu não tô bem pra isso. Eu ainda não aguento isso. Peguei minha mochila e ó, parti, cheguei no carro, eu fiz, eu tô doida de verdade. Agora eu desaprumei de vez. Gente, eu não contei isso nem pra psicóloga. Não contei. Tô contando agora, já são quase 10 anos depois. Eu nunca pensei que eu fosse rir disso. Mas eu tava numa conexão tão bonita que eu nunca esqueci disso. Aí na volta antes também eu já tinha parado nas formigas e tava lá entendendo como é que funcionava o sistema de formiga. Eu tava aprendendo sobre escala industrial e administração de empresa com formiga. Para vocês terem ideia do nível que eu tava. Parece loucura, né? Mas não, eu tava entendendo realmente como funciona. Só em observar caminho de formiga. Voltei. Aí teve as catarses. Quer dizer, isso já são as catarses, né? Agora eu vou falar das catarses que ninguém quer ouvir. Né? Aquelas coisas que são difíceis, que a ressonância traz. Minha vida já tinha virado de cabeça para baixo. Eu já estava ganhando menos dinheiro. Eu já não tinha mais vida social. Eu já tinha parado de comer carne. Olha, minha vida estava um caos. E eu feliz. Feliz da vida. Louca. E solitária. Muito solitária. Essa é a outra parte que a ressonância provoca. Porque o eu verdadeiro precisa sair e precisa sair do ego. Então, o que aconteceu? Eu entrei numa deprê. Que eu comecei a não ter com quem conversar.
porque ninguém conseguia acompanhar os meus pensamentos. Eu estava muito acelerada. Chegou um ponto que até a terapeuta não tinha mais paciência comigo. Porque as minhas conversas eram sobre física quântica, mecânica quântica, outras dimensões, experiências espirituais. Né? Eu estava tendo catarses e vendo coisas que eu não tinha como explicar. Eu estava sentindo amor, que eu não conseguia explicar. Minha vida estava desandando e eu não estava nem aí pra minha vida. Aí eu entrei numa depressão pesada. Mas o pior, quer dizer, não, o melhor, é que com a ressonância harmônica eu entrei numa depressão, mas eu estava consciente que estava deprimida. E eu faço, não, eu tô triste, e eu tô triste pra caramba, e eu tô frustrada, e eu tô chateada, e não era pra ter acontecido, eu fracassei, a minha vida tá uma merda, tudo que eu fiz foi errado, e eu me culpei, me julguei, e consciente de tudo isso. E eu disse, tá bom, fiz tudo errado mesmo, e agora? Agora eu vou ficar triste, e aí eu vou deprimir, e eu deprimi, e eu disse, não vou tomar remédio, não estou dizendo para ninguém fazer isso, tá? Cada um tem seus processos, eu não vou tomar remédio e eu vou sair dessa depressão, porque depressão não existe, isso é coisa do ego. Então veja, gente, quem estiver tomando seus remédios para depressão, por favor, não abandone suas terapias nem seus psiquiatras. Não é porque a Adriana fez o que fez que você pode fazer também. Não estou dizendo que você não pode, mas é melhor fazer as coisas direitinho, né? Eu tinha acompanhamento com psicóloga. Ela dizia para eu tomar remédio, eu não tomava porque eu sabia que eu não precisava. Porque o meu ser estava me sustentando. Então não invente de copiar, porque pode dar ruim. Recado dado. Então eu entrei na depressão mesmo, só que eu estava num estado de ser que eu podia lidar com a depressão, ver todo tipo de besteira que eu fiz, sem querer me matar ou sem querer fazer nenhum mal destrutivo a mim ou ao meu corpo. Isso demorou, eu diria que isso foi a terceira, quarta e quinta onda. Muitos processos de altos e baixos. Muito processo de eu não quero mais isso, eu não faço mais isso, eu tenho que parar com isso, eu tenho que largar disso, eu parei de comer carne, eu parei de comer peixe, eu parei de comer frango, depois eu parei de comer feijão, depois eu parei de comer arroz, depois eu parei de comer um monte de coisa, depois eu parei de lavar o cabelo com shampoo, aí eu lavava o cabelo com vinagre. Olha, foi um negócio assim, catarse em cima de catarse, o negócio foi uma hecatombe, mas foi uma hecatombe transformadora. Embora eu fale de uma forma engraçada, porque hoje eu posso rir disso. Quando eu passei por isso, não era engraçado, não. Eu sofri muito, emagreci muito, adoeci muito. A ressonância harmônica, gente, não é brincadeira. E não é a ressonância harmônica que me fez adoecer. Eram as sombras que tinham dentro de mim que precisavam sair. Para eu me tornar a terapeuta que eu me tornei hoje, se eu não passasse pelo processo, eu não seria absolutamente nada. Porque eu não sou somente a terapeuta. Hoje, quando eu atendo os meus clientes, eu atendo pelo ser que eu sou. Hoje, quando eu ando na rua, quando eu vou ali na padaria comprar um pão, quer dizer que eu não como mais pão também, mas eu compro para outras pessoas. Quando eu faço qualquer coisa, agora é o ser que domina. Ainda tem ego? Tem. Ainda tem sombra? Tem. Mas não é mais o fator dominante. A ferramenta da ressonância harmônica, ela leva você a esses portais, como eu fui para a ayahuasca, como eu fui para o reiki, eu me tornei terapeuta reikiana, eu não senti energia, gente. E as pessoas dizendo, nossa, como suas mãos esquentam. E eu faço, Tinha gente que tirava a minha mão de perto do coração, de tanto que a minha mão esquentava. E eu olhava para a minha mão, não estava acontecendo nada na minha mão, mas a pessoa estava sentindo. Então eu me tornei terapeuta reikiana, não porque eu quis, era porque os pacientes diziam para mim que estava funcionando. Eu disse, né? Uma pessoa extremamente materialista? Como é que vai se tornar um reikiano? Como é que pode um negócio desse? Que transformação é essa? Então a ressonância, ela abre esses portais. E se você não estiver disposto a abrir mão do ego, a ter a experiência que o ser vai trazer para você e vai trazer a catarse, vai passar pela depressão? Provavelmente. Porque depois que você vê que quem viveu a sua vida foi o ego, foi a sombra, que você nunca tomou uma decisão. Quando eu descobri na terapia que eu nunca tinha amado, que era tudo ego,
que eu não amava de verdade, que eu queria era ser amada, gente, eu passei uns 15 dias que eu não conseguia nem sair de casa. Eu ficava trancada dentro de casa, sofrendo. Eu falei assim, não é possível que tudo aquilo que eu vivi era memória do ego. Eu estava vivendo a vida que me ensinaram a viver. Eu nunca fui eu. Tudo que eu queria ser, nunca foi. Eu nunca pude ser o que eu era, eu nunca pude me expressar, nunca pude falar. Eu nunca pude amar. Eu fui impedida de amar porque aqueles que estavam ao meu redor, familiares, amigos e o sistema, impedem isso. E eu tinha que despertar. Então aquela depressão, aquela crise, quando a terapeuta chegou para mim e disse, é isso, assim, assim, foi me mostrando para mim com muito carinho, com muita delicadeza. E eu fui vendo a verdade foi mostrada para mim com amor. Antes a verdade era jogada na minha cara, esfregada na minha cara com um dedo bem grande, isso você está errada. Depois que eu despertei e a ferramenta da ressonância harmônica abriu portas, porque ela sozinha não faz tudo. Então quando você recebe a primeira onda, a segunda, seja lá qual for, e ela indica um caminho, vai fazer um yoga, vai fazer uma terapia, é para você ir. Não é para você esperar que a ressonância harmônica faça tudo. Então sentiu, vai. E se der errado? Deu. Porque não vai dar errado, vai dar certo. Agora você vai ter catarse. E catarse é um negócio bom, só que não é gostoso de ter. Se não tiver catarse, eu me lembro disso quando Silvia Flores, lá do xamanismo, da ayahuasca, disse para mim. Veio toda arrumadinha, ó, cabelo na escova, né? E saiu arrumada, não aconteceu nada. Não fez efeito, não permitiu. Né? Quando eu ia, sair um lixo. Eu não sei se porque eu sou sensitiva, né? E o sensitivo, ele sente mesmo. Aí eu sei que tudo comigo acontece assim, a 1000. Se é para descer a ladeira, eu me jogo. Comigo é assim. Não sei se com todo mundo é assim. Eu sei que a ressonância, eu estou na 8ª ressonância. E essa 8ª ressonância me deu a coragem de fazer esse vídeo para vocês. Porque toda a minha vida eu escondi isso. Não contei nem pro terapeuta. E estou colocando aqui no YouTube. Agora vai. É a verdade. Então, não existe esse negócio de despertar espiritual sentadinho na posição de Buda, como tudo lindo, maravilhoso. Nem o próprio Buda passou por isso. Porque quando o Buda saiu no caminho dele lá, que ele largou toda a fortuna dele para viver com os ascetas e com todas as experiências que ele teve catarse. E ele teve catarses piores que a nossa. Só que a gente não precisa fazer nem como eu fiz, nem como ele. Não que eu esteja me comparando a Buda. Né? Buda é Buda. Eu tô aqui ainda pequenininha no meu canto, aprendendo o caminho dele. As palavras desses mestres, elas entram na sua cabeça de um jeito que são suas. Por que são suas? Porque quem disse aos mestres essas palavras foi o próprio mestre interior, que é o mesmo. O mesmo mestre interior que habita em Buda, em Jesus, em Lao Tse, e quem mais você acreditar, também está dentro de você. Então a palavra que Jesus deixou, a palavra que Buda deixou, que Lao Tse, ou seja lá quem for que você acredite, foi dita pelo ser que você é. Quando você se conecta, a palavra sai de dentro de você. Então ela faz sentido porque é verdade. E aí você tem isso. Não tem como tirar isso de você. A experiência que a ressonância harmônica traz é justamente isso, gente. É você se conectar com aquilo que você é. E como o professor diz, casa, carro, apartamento, dinheiro, sucesso, namorado, isso é acréscimo. E eu vou explicar por quê. Que é a 8ª onda, quer dizer, desde a 6ª onda que eu já venho percebendo isso. Por que ele diz tanto, o professor Hélio Couto, que é acréscimo? Porque tudo que vem a você é para você ter uma experiência, para você conhecer a você mesmo. Então, se vem um relacionamento, você tem um relacionamento com aquela pessoa para que você possa conhecer sua luz e sua sombra. Se você tem um trabalho, você tem um relacionamento com aquelas pessoas no seu trabalho para você conhecer a sua luz e a sua sombra. Sabe aquela pessoa no trabalho que a gente não gosta? Que irrita a gente? Ela é um espelho da nossa sombra. Aquilo que eu não gosto no outro está aqui. Só que eu reprimi.
E no outro o outro tá fazendo. O outro tá sendo espontâneo. E em mim foi proibido, eu não tive permissão. O outro, às vezes, nem sabe o que está fazendo. Porque como eu também não sabia o que estava fazendo, a sombra vaza, o ego pensa. Sabe aquela hora que a gente sente vergonha? Não é uma vergonha só do ser, não. É a vergonha do ego, do tipo, eita, escapou. Falei besteira, não era para ter dito. E agora? Isso é a nossa sombra. E é ela quem comanda, olha, é a sombra que compra, é a sombra que come, é a sombra que bebe, é a sombra que compra seu carro, é a sombra que casa na igreja, é a sombra, a danada da sombra, aquilo tudo que você reprimiu se transforma num monstro e vive a sua vida. Então, assim, uma das coisas que eu tenho a dizer para vocês, se você não tiver coragem para pedir a ressonância depois desse relato, que é um pouquinho só do que eu passei, eu digo para você, faça o seguinte, comece com as terapias, como eu comecei. Eu comecei assistindo os vídeos do professor Hélio Couto, eu comecei a ir para fazer a terapia, e depois foi que eu tive, né, ele mesmo diz, assista o caminho das palestras 1. Aí depois, se você já tiver melhorzinho entendendo alguma coisa do que ele fala, aí você vai comprar o canal, o Caminho das Palestras 3. Aí depois, se já tiver melhorzinho, já tiver condição de entender o que o professor fala, aí você vai para a assinatura, né? E aí você vai ver que expande. Mas eu tenho certeza de uma coisa, quem enfrentou o Caminho das Palestras 1, que eu acho que é uns 150 vídeos, mas o Caminho das Palestras 3, leu alguns dos livros que ele pede para ler, eu não vou dizer aqui, porque quando você assistir, você vai ver que ele vai indicar, e pediu a onda, gente, se você pedir a primeira onda e parar, e muita gente abandona o barco, achando que não vai ter catarse, que a vida vai voltar nos eixos, eu vou dizer uma coisa para vocês, porque não vai mesmo. Então só peça a onda, ressonância harmônica, se você quiser abrir a porta, entrar, porque depois que você tomar a pílula vermelha, minha amiga, meu amigo, dá mais não para voltar. Expandiu a consciência, o ego diz para cá, você diz, não sai do canto. Não vou. Você fica pobre, lascado, ferrado, doente, mas não vai. Esse é um dos trabalhos. Por isso que muita gente pede a ressonância e se arrepende, porque acha que vai pedir a ressonância e vai comprar casa, carro, apartamento. E aí, com a sombra psicológica, com a quantidade de repressão que tem dentro, compra não. Porque a sombra não deixa. E aí, se você está pensando em comprar casa, carro, apartamento e pedir a ressonância, eu vou logo dizendo, peça não. O professor Hélio Couto diz isso, e eu estou dizendo, eu não sou autorizada em falar em nome do professor Hélio Couto, tá? Não trabalho com a equipe, eu sou aluna. E estou dando para vocês, assim, abrindo a minha experiência. Não é fácil lidar com a sombra e não é fácil lidar com o ego. É muito difícil. Então, existem caminhos anteriores, tem. Ele mesmo diz, não pede a onda antes de assistir os vídeos da palestra 1 e 2, ou 1 e 3. Eu digo, quer pedir a onda, tenha coragem. Porque aquilo que não pertence ao seu ser, que pertence ao seu ego, vai sair da sua vida. Foi a ressonância que me separou do meu casamento? Não, gente. Quem me separou do meu casamento foi o meu ser, que olhou para mim e disse, acorda, criatura, não é esse, é o outro que tá lá na frente. Você errou, você achou isso bonitinho, mas o outro está lá na frente te esperando, acorda. E aí, eu encontrei realmente o amor da minha vida. E aí, foi uma passagem linda, maravilhosa. E partiu também. Infelizmente, nesta encarnação a gente não pôde ficar junto, né? Ele está num caminho evolutivo muito mais alto que o meu, e aí ele foi. E eu fiquei. Por quê? Porque eu tenho que aprender mais um monte de coisa. Ele já sabia, pôde ir para casa. Eu tenho que ficar aqui, ainda tentando ajudar alguém, né? Para ver se no caminho, quem sabe depois que eu partir, eu encontro com ele de novo. Não sei. Vai que, né? Se eu caminhar direitinho, se eu fizer minha lição de casa, se eu ajudar as outras pessoas, se eu esclarecer a verdade, quem sabe eu tenho esse prêmio quando eu desencarnar. Encontrar o grande amor da minha vida. E aí, fiquei feliz. Foi pouco tempo, mas foi extraordinário. Foi uma mudança de vida. E eu entendi o que era o amor. E como é que é o amor incondicional, o amor sem barreiras.
Então, gente, não é a ressonância harmônica que desencarna as pessoas, que demite o emprego, que faz você perder coisas. É o seu ser que não se alinha com aquilo que você não acha, que você acha que você é. Você não é o ego. Então, se o ego gosta, vou pegar aqui a garrafa, se o ego gosta de garrafa e o ser gosta de caneca, fia, vai ser a caneca. Então eu quero ir pra Disney. E aí, vai não. Vai tomar ayahuasca, que dá na mesma. Entendeu? Eu quero ir pra Malibu passar o final de ano. Por quê? Vai trabalhar lá? Vai ajudar alguém? Não, vai não. Então não vai pra Malibu. Não vai, como diz o professor Hélio Couto, não vai pra Bali. Não vai pagar 400 contos no caranguejo que veio não sei onde. Não, vai não. Vai pegar os 400 contos e vai gastar, sabe com o quê? Com livro. Vai gastar com ressonância harmônica. Vai gastar com estudo. Vai enfiar a cara no livro. Vai estudar sobre você mesmo. Sim, eu também fiz acupuntura. Eu também tomei homeopatia. Gente do céu, homeopatia é um negócio louco. Meu gato ficou doente. Aí eu fui parar num terreiro. Isso aí dá pra outro vídeo. Muito boa essa história também. Tem que contar isso. O conteúdo desse vídeo fez sentido para você? Assista o conteúdo completo aqui no canal do YouTube. O link está logo aqui na descrição.